Ouça agora a audiorevista de crescimento cristão da Igreja Batista da Aliança. 30 dias conhecendo o Deus desconhecido, Espírito Santo. Um companheiro que me dá força e não uma força que me acompanha. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Às vezes pensamos no Espírito Santo como uma força impessoal ou apenas uma influência de Deus. Contudo, a Bíblia revela que ele é uma pessoa divina, distinta, que habita em nós e nos acompanha. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo tem personalidade, vontade e emoções. Não podemos tratá-lo como uma energia a qual recorremos, mas devemos nos relacionar com ele de forma pessoal, buscando viver em harmonia com sua presença. O apóstolo Paulo nos adverte em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Esse versículo nos lembra que o Espírito Santo pode ser entristecido. Ele não é uma força neutra, mas alguém que se importa profundamente conosco. Ele se entristece quando pecamos, quando nos afastamos da vontade de Deus. O Espírito está presente em nossas vidas, testemunhando nossos pensamentos, palavras e ações. Como isso muda nossa percepção da vida cristã? Saber que ele é um companheiro constante nos convida a viver de maneira que o agrade e não que o entristeça. Jesus também nos alerta sobre a seriedade de nosso relacionamento com o Espírito Santo em Mateus 12:31, ao dizer: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Isso nos mostra que a rejeição ou desprezo consciente pela obra do Espírito Santo é algo gravíssimo. O Espírito é quem nos convence do pecado, nos revela a verdade e nos aproxima do Pai. Rejeitar sua atuação é rejeitar a própria graça de Deus. O Espírito Santo também tem vontade própria. Em 1 Coríntios 12:11, Paulo nos explica que é o Espírito quem distribui os dons espirituais como quer, mostrando que ele age soberanamente em nossas vidas. Não podemos controlar ou manipular o Espírito. Ao contrário, somos chamados a nos submeter à sua vontade, permitindo que ele nos capacite e nos guie. No batismo de Jesus, vemos claramente a distinção entre as três pessoas da Trindade, Mateus 3:16-17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, o Pai fala do céu, o Filho é batizado, e o Espírito desce sobre ele. Essa passagem nos mostra que o Espírito Santo não é uma mera manifestação de Deus, mas uma pessoa distinta, que age em perfeita harmonia com o Pai e o Filho. Ele é digno de nossa adoração, respeito e devoção, assim como o Pai e o Filho. Diante de tudo isso, somos chamados a viver em intimidade com o Espírito Santo. Ele não está apenas ao nosso redor, mas dentro de nós, como um conselheiro, consolador e guia. Ele nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus, e é através dele que experimentamos o poder e a presença de Deus em nossas vidas. Aplicação prática. Tenha sempre em mente que o Espírito Santo habita em você. Antes de tomar decisões ou falar, pergunte-se: isso agradaria ou entristeceria o Espírito Santo? Submeta-se à sua vontade. Busque ouvir sua voz, seja por meio da palavra ou da oração, e permita que ele guie suas escolhas, tanto nas grandes quanto nas pequenas coisas. Assim como cultivamos nosso relacionamento com Jesus e o Pai, busque a comunhão com o Espírito Santo. Reconheça a sua presença em sua vida. Ore pedindo sua direção e consolo, e dependa dele para cumprir o propósito de Deus. Ore: Senhor Deus, obrigado por nos dares o Espírito Santo que habita em nós e nos guia. Ajuda-nos a viver de maneira que o honremos e não o entristeçamos. Que possamos ser sensíveis à Tua voz, seguindo sua direção em todos os momentos de nossa vida. Que o Espírito Santo nos transforme e nos faça mais semelhantes a Ti em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus. Amém. Crianças em oração. O Espírito Santo não existe para realizar as nossas vontades e atender às nossas necessidades. O Espírito Santo deseja se relacionar conosco. Ele nos incomoda quando erramos, quer nos ouvir e ser ouvido também. Portanto, ouça e atenda ao seu chamado. Essa foi a Devocional do Dia. Você encontra a versão digital da revista no Instagram, @Batista da Aliança. Além de devocionais diárias, nela você encontra roteiros para PGM, culto familiar e encontros discipulares. Não esqueça de compartilhar este episódio. Até a próxima!